continuando o nosso estudo sobre dever, palavras de Swami Yatishvarananda sobre o conflito de deveres. Muitas vezes pensamos que temos certo dever a cumprir, mas achamos que está além do nosso alcance, está muito distante para nós. E o que deve ser feito neste caso? Tome a ajuda de uma obrigação prática, tornando-a como um degrau no caminho para o seu objetivo. Não existe tal coisa como um padrão fixo para o dever. Os deveres mudam continuamente no decorrer de nossa evolução. O dever de uma criança não é o mesmo dos jovens. O dever dos jovens não é o mesmo de uma pessoa madura. O dever do chefe de família não é o mesmo do monge. Assim, cada caso deve ser avaliado de forma diferente. No livro Eterno Companheiro, nós encontramos algumas palavras de Swami Brahmananda sobre o que Sri Ramakrishna falava sobre o ideal de renúncia. Então ele dizia: Sri Ramakrishna era frequentemente criticado pelas pessoas de mente mundana por ensinar o ideal de renúncia a seus jovens discípulos. Diante das críticas, ele sempre respondia: não faço objeção a que alguém viva no mundo, tampouco ensino que todos os homens e mulheres precisam renunciar aos prazeres do mundo e ao dinheiro. Ensino a renúncia apenas para aqueles que já despertaram para a vida espiritual. Quero que esses jovens obtenham primeiro o conhecimento e a capacidade de discernir, e aí, então, se quiserem, podem viver no mundo. Na verdade, para muitos que vinham procurá-lo, seu conselho era: primeiro vivam no mundo, tenham experiências e então, quando estiverem cansados dessa vida, venham até mim para serem curados. Seus ensinamentos variavam de acordo com os temperamentos. Certa vez, quando Swami Turiyananda, ainda muito jovem, perguntou a Sri Ramakrishna como deveria fazer para livrar-se das paixões sensuais, Sri Ramakrishna exclamou: livrar-se das paixões sensuais? Por que você deveria fazer isso? Em vez de livrar-se das paixões, você deve estimulá-las. O conselho surpreendeu o jovem discípulo, mas ele não disse nada e o mestre continuou: dirija todos os pensamentos sensuais e paixões a Deus. Tudo será alcançado se você amar este aqui, dizia ele, apontando para si mesmo. Quanto mais intenso for o seu anseio por Deus, mais ele se revelará a você. Sri Ramakrishna era um homem de múltiplas facetas. Sempre que falava a respeito do conhecimento intuitivo da divindade, suas palavras eram as de um verdadeiro Gyani, um conhecedor de Deus. Quando falava do amor e da devoção, era um puro amante e devoto de Deus. Para nós, ele deixou muito claro que o acúmulo de conhecimento puramente acadêmico não passa de vaidade e que é preciso empenhar-se muito para obter o conhecimento espiritual, o amor e a devoção unicamente por Deus. Voltando então a Swami Yatishvarananda, ele nos alerta que muitas vezes nossa noção de dever parece estar em conflito com a nossa noção de prazer. Mas devemos aprender a fazer nosso senso de dever coincidir com o nosso senso de prazer, fazer o nosso pensamento coincidir com o que gostaríamos de fazer, e assim evitaríamos atritos e preocupações desnecessárias, o que significa um enorme desperdício de energia. Algumas vezes também nós nos queixamos de que não somos capazes de conseguir tempo para a prática espiritual por causa de nossa preocupação com os deveres da vida. Geralmente essas reclamações são infundadas. Se houver qualquer anseio real, sincero e profundamente enraizado pela vida superior, você sempre vai encontrar o tempo necessário para a sua prática espiritual e seus estudos. E se você não fizer isso, apesar de sentir um desejo real, vai acabar por ficar completamente transtornado. Quando a alma tiver um pequeno despertar, deve receber o alimento sob qualquer circunstância. Caso contrário, lá vem uma ruptura grave de personalidade, uma grande perturbação e inquietação, uma insatisfação tremenda e perda de equilíbrio. Neste caso, você nunca se sentirá à vontade, enquanto continuar com sua alma faminta. Sobre isso, a gente pode recordar novamente as palavras de Swami Brahmananda se referindo ao mestre Sri Ramakrishna. Ele dizia assim: falta de sinceridade era algo que Sri Ramakrishna não podia suportar. Ele amava intensamente os que amavam Deus com sinceridade. Se um homem ora a Deus com sinceridade no coração, dizia ele, logo se livra das impurezas.
O mestre passava a maioria das noites em Samadhi, ou repetindo o nome de Deus e cantando suas glórias. Raramente dormia mais de 1 hora por noite. Foram frequentes as vezes em que o vi completamente absorto em estados de Samadhi, que duravam mais de 1 hora cada um. Por vezes ele tentava falar conosco, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Eu quero falar com vocês quando estou em Samadhi, afirmava ele, mas sempre que tento fazer isso, é como se minha boca estivesse selada. Muitas vezes, enquanto voltava à consciência normal, ele continuava a murmurar, como se ainda enxergasse e conversasse com Deus. Ele costumava dizer: para encontrar Deus, é preciso sentir um anseio muito grande por Ele. E contava a seguinte história. Um aspirante espiritual aproximou-se de seu mestre e pediu a ele que lhe mostrasse o caminho para chegar a Deus. O mestre tomou o discípulo pelas mãos e o conduziu até o rio. Ali, sem dizer uma única palavra, segurou a cabeça do rapaz firmemente dentro da água por algum tempo. Momentos depois, soltou o discípulo, que emergiu da água sufocado, desesperado por um pouco de ar. Aturdido, o rapaz voltou-se para o mestre. Bem, como você se sentiu? Disse o mestre sorrindo. Senti que precisava desesperadamente de ar, respondeu o discípulo. E o mestre continuou. Bem, quando seu anseio por Deus tiver a mesma intensidade de seu desespero por aquele pouco de ar, você certamente irá encontrá-lo. Swami Brahmananda conta que quando encontrou Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda ainda era muito jovem e costumava contestá-lo com frequência. Naquela época, Swamiji acreditava piamente que Deus não tinha forma e chegou até mesmo a dizer a Sri Ramakrishna que considerava suas visões de Deus simples alucinações mentais. Chegava ao cúmulo de censurar os devotos que vinham saudar as deidades no templo. Sua atitude incomodava muitos discípulos do mestre, que não se perturbava nem um pouco com isso. Ele jamais podia ficar bravo com Naren, Swami Vivekananda. Naren é único, dizia o mestre. Não existe ninguém que se compare a ele. Tempos mais tarde, ele concedeu a Swamiji a visão de Deus em todos os seus aspectos, de forma que o próprio Swamiji também viesse a dizer: devote-se a Deus, seja Ele, com forma ou sem forma, e você o alcançará. Já reconhecemos que temos o desejo espiritual. Já tivemos um pequeno despertar. E já reconhecemos a necessidade de pôr em prática. E agora é a questão de como colocar em prática diante do tempo que nós temos, também dividido com as outras obrigações. E ele fala o seguinte: alguns dias vamos ter que passar nossas práticas um pouco às pressas, outro dia, com mais folga e maior atenção, mas se não praticarmos de forma alguma, esse pensamento ficará nos aferroando constantemente pelo resto do dia, criando um redemoinho em nossa mente. Seja apressadamente ou com um tempo de sobra, a prática espiritual tem de ser feita dia a dia, com grande firmeza, sinceridade de propósito e regularidade. Dizer que absolutamente não temos tempo nenhum para a prática espiritual e da leitura não é verdade. Se encontro tempo para dormir por 6 horas, posso dormir, digamos, apenas 10 minutos a menos e tirar cerca de 5 minutos de minhas refeições, outros 5 minutos de qualquer outra coisa e assim por diante. Dessa forma, consigo ter pelo menos meia hora para a minha prática espiritual e minhas leituras. E isso é o que tem que ser feito em todas as circunstâncias, mesmo se a mente estiver perturbada, mesmo que eu não seja capaz de fazê-lo com muita atenção, mesmo se eu passar minha prática de forma um tanto mecânica, mesmo se todo o meu cérebro se revolta com a simples ideia de estudo ou pensamento profundo. Este também é um dever. Ao servir a mim mesmo, primeiramente visando servir aos demais, posso servi-los com maior eficiência e melhor disposição. Se formos capazes de trabalhar para os outros no espírito correto, sem visar qualquer lucro pessoal, seremos capazes de fazer a nossa meditação de uma maneira melhor. Isso novamente nos ajudará a trabalhar para os outros no melhor espírito de consagração e de autoentrega ao divino. Há pessoas que seguem com seu japa, a repetição do mantra,
mesmo quando estão envolvidas em algum trabalho. A mente tem maravilhosas capacidades se tão somente soubermos como controlar, purificar e desenvolvê-la ao longo das linhas corretas. Uma pessoa pode muito bem fazer o trabalho de forma perfeitamente resignada, entregando-se total e incondicionalmente ao divino. Então chega um momento em que todo o trabalho se torna adoração, e o trabalho torna-se novamente adoração, quando estamos no estado de oração e autoentrega. É possível combinar ambas, atividade e autoentrega, e fazer o que temos de fazer com o perfeito esquecimento do ego. Nesse particular é interessante a gente lembrar algumas palavras de Sri Ramakrishna sobre a questão do ego maduro e do ego imaturo. No Evangelho de Sri Ramakrishna, no primeiro volume, nós encontramos um diálogo entre ele e Keshav Sen. Sri Ramakrishna então falava sobre a questão do conceito de eu e meu como indicativo de ignorância. E essa ignorância, ela fazia com que a pessoa então se sentisse o fazedor, se vinculasse a todas as posses, apegos, enfim, da vida. Aí Keshav questiona Sri Ramakrishna dizendo: Senhor, mas se uma pessoa abdica, deixa, renuncia totalmente o seu eu, não vai restar nada. Então tranquilizou-o, Sri Ramakrishna dizendo: não estou pedindo que você deixe completamente o seu eu, mas você deveria descartar simplesmente o eu imaturo, o ego imaturo, E Sri Ramakrishna então dizia que o ego imaturo é aquele que faz você sentir: eu sou o ator, essas são as pessoas, é minha mulher, são meus filhos, sou o mestre. E ele falava então: renuncia a este ego imaturo e conserva o eu maduro, que te fará sentir que tu és um servidor de Deus, que és seu devoto, que Deus é o fazedor e que você é o instrumento. Sri Ramakrishna então pediu a Keshav que abandonasse esse ego imaturo e disse que o ego que sente que é um servidor de Deus, que é um amante de Deus, não se prejudica. O trabalho deve ter um objetivo superior. A vida da maioria das pessoas que você encontra é toda uma atividade sem propósito, que não tem nenhum ideal, nenhuma meta mais elevada, ou nenhuma concepção clara de nada. Não é nada além de um estar à deriva num mar de ideias vagas e nebulosas e de desejos. O que essas pessoas geralmente entendem por dever é, realmente falando, nada mais que apego. A maioria das pessoas se mantém ocupadas e ativas através do apego e desejo de satisfação dos sentidos. É sempre fácil ser ativo quando se segue a linha do vínculo e do apego aos valores errados. E muitas vezes, através do apego, através da cobiça, de uma forma ou de outra, passamos a considerar alguma coisa como sendo nosso dever. Mas não é absolutamente um dever. Tudo é apego e desejo de satisfação dos sentidos, apesar de darmos um nome imponente e nos sentirmos satisfeitos. Dever como tal não deve ter nenhum elemento de vínculo ou de egoísmo, seja individual ou coletivamente. Devemos trabalhar em um espírito de autossacrifício perfeito pelo divino, através de um sentimento de dever, nunca por um fim pessoal. Normalmente as pessoas trabalham como escravas de seus sentidos e desejos pessoais, grosseiros e sutis. Mas os grandes seres trabalham a partir de sua própria liberdade imensurável, não por um sentimento de apego, nem por um sentimento de dever, como geralmente se entende. Eles fazem todos os seus atos como forma de serviço de amor ao divino em tudo, percebendo-se plenamente como instrumentos na mão do Senhor. Nossas atividades devem ter um objetivo que está além da esfera de nossos desejos mesquinhos, e este objetivo deve ser realizado. Nossas atividades não devem ser aquelas sem rumo, atividades em prol da atividade. Há muitas pessoas que se orgulham de ser ativas, mas isso simplesmente significa que elas ainda não podem sentar-se e precisam sempre estar a fazer algo. Têm medo de serem deixadas sozinhas com seus próprios pensamentos. Sua atividade se assemelha àquela atividade aleatória de um macaco, que é intensa, sem dúvida, mas para quê? Ninguém sabe. E isso não é motivo para se sentir orgulhoso. Essas pessoas sempre fazem alguma coisa,
ou assistem algo, ou ouvem algo no plano físico. E se são impedidas de fazer isso, se sentem infelizes. Não são mais capazes de viver no plano do pensamento. A maioria das pessoas trabalha somente através do apego e do vínculo com o seu corpo e com o que Sri Ramakrishna costumava chamar de Kama Kanchana, luxúria e cobiça. Se surge um sentimento de dever real na pessoa, isso será algo melhor, mas mesmo assim ainda será uma espécie de restrição. Existe algo melhor e maior ainda que tudo isso, que é o serviço de amor ao divino em tudo, em perfeita autoentrega. Claro que o ideal mais alto traz sempre consigo uma certa limitação. Não posso mais ser livre impensadamente e me permitir atender a todos os tipos dessas chamadas obrigações, qualquer tipo de atividade, pois agora tenho um ideal maior em vista. Não posso roubar, não posso mentir, não posso fazer nada de imoral, não posso levar uma vida sexual impura, não posso agir de uma maneira indigna e vulgar. Pelo menos, a pessoa realmente sincera e escrupulosa não pode, mas a pessoa sem escrúpulos pode fazer tudo isso e muito mais. Então, aqui novamente, a pessoa escrupulosa está mais limitada que a pessoa sem escrúpulos, mas esse tipo de limitação pertence a uma ordem superior. Se considerarmos com sinceridade o ideal superior, veremos que certas atividades e certos chamados deveres não combinam mais conosco, e tudo isso tem que ser atirado para longe. Não há outra maneira. Ao cedermos a algo degradante, podemos dizer ou reconhecer que estamos sendo fracos, mas nunca devemos fazer disso uma justificativa para a nossa fraqueza, ou chegarmos ao ponto de chamar isso um dever. A questão do dever é mesmo muito difícil. No Bhagavad Gita está escrito que até os sábios se confundem quanto ao que é dever e ao que não é. Como definido, o dever é o que nos ajuda em nosso progresso, e um dever às avessas é aquilo que nos impede ou retarda o nosso progresso. Podemos, portanto, dizer: bem é aquilo que ajuda a nossa evolução, mal é o que retarda ou impede. Mas todas essas são apenas definições muito soltas e de natureza geral. Cada caso deve ser julgado por seus próprios méritos, e sempre a coisa menor tem que ser sacrificada por causa da maior. Nosso eu inferior tem de ser sacrificado em nome do eu superior. Ao fazer isso, progredimos passo a passo para formas mais altas de dever até alcançarmos a meta quando todos os deveres caem, e o que resta é apenas um serviço de amor ao divino em todos, num espírito de perfeita entrega e esquecimento de si mesmo. É este o ideal que todos os grandes seres representam. As you remember, Swami Vivekananda, quoting the Mahabharata, said that man must be served in all the different aspects of life. Giving food and shelter to the people is a great service. Dana it is called. In the Gita, Dana is very much, charity is very much prized. So Vivekananda said, giving life, giving food, giving shelter to the people is a tremendous way of service. But still better service is to give them education so that they can depend on themselves. You can give food for one day, but that is not enough. Whole life is ahead. If you give them education, they will be able to stand on their own feet. But higher than that even is to give them the idea of spiritual knowledge. That is from the Bhagavata, Mahabharata, he took that idea and said, all these three types of services must be given: physical, mental, intellectual and spiritual. Ajudando os outros espiritualmente. Depois de avançar na vida espiritual, você deve tentar ajudar os outros espiritualmente, mas faça isso apenas na medida em que você já tenha o poder. Caso contrário, ore ao Senhor por aqueles a quem você quer ajudar.
Se você orar intensamente e com sinceridade, o Senhor vai fazer o que for melhor para eles. Você pode ajudar a outros na medida em que estejam em sintonia com o Senhor, seu próprio Ishta. Você não pode ajudar os outros de uma forma eficaz se não consegue ajudar a si mesmo. Se o barco em que está viajando virar, você pode ser capaz de salvar um de seus companheiros, desde que você mesmo seja um grande nadador. Mas não será capaz de salvar a todos, e se tentasse fazê-lo, todos se afogariam, inclusive você mesmo. Portanto, avalie a sua própria força em primeiro lugar friamente, com discernimento. Em seguida, tente ajudar os demais se a oportunidade surgir. Na mitologia hindu, temos uma linda imagem que retrata Shiva como tendo bebido o terrível veneno para que todo mundo pudesse se salvar. E ele tinha o poder de assimilar o veneno sem ser envenenado. Você então deve primeiro atingir a enorme pureza de Shiva se quiser remover o veneno do mundo. Melhor é começar com pequenas doses. Enquanto for crescendo e se tornando mais puro e mais forte espiritualmente, será capaz de absorver doses maiores, sem muito perigo para si mesmo. Quanto mais sentir pelos outros e desejar ajudá-los, mais independente você deve se tornar e se aproximar mais de seu Ishta, o Senhor. Ore por si e pelos outros. Aprenda a ser um verdadeiro filho de Deus, não importa o que aconteça, e ore para alcançar uma fé inabalável nele e em si mesmo. Faça do Senhor o seu tudo em todos. Então, nada será capaz de afetá-lo. Você estará seguro em todos os momentos, esteja onde estiver, se mantiver contato com a consciência divina presente em si mesmo. Sê puro, determinado, mantenha o foco de sua mente e esteja certo que você alcançará a meta. Sobre o Dharma, Swami Parechananda fala: muita importância foi dada à forma pela qual um vedantista conduz sua vida a cada momento. O processo todo consiste principalmente em ser e transformar-se. Portanto, deve-se seguir o Dharma, o que consiste em viver retamente. Somente levando uma vida de Dharma pode a pessoa transformar em espiritual sua perspectiva sensual de vida. Dharma é a constituição interna de uma coisa. Daí, o Dharma básico de qualquer ser humano consiste em comportar-se humanamente. Além disso, Dharma significa religião, dever, virtude, etc. A pessoa deve ter uma visão religiosa ampla, deve ser virtuosa e cumprir com seus deveres e responsabilidades. Uma vida virtuosa é a base de todo o crescimento espiritual. As potenciais excelências internas só podem ser manifestadas por uma pessoa virtuosa. Ela executa suas responsabilidades com êxito. No Manu Smriti descrevem-se as 10 características do Dharma, como imperturbabilidade, a capacidade de perdoar, autocontrole, não roubar, pureza, controle dos sentidos, discernimento, sabedoria, veracidade e ausência de ira. O homem ideal deve possuir todas as virtudes completamente. As práticas da Vedanta conduzem a isso. Seguindo-as, o homem cumpre o principal propósito da vida humana, a realização de Deus.